Ninguém tá me ouvindo? Sim. Tá, eu vou tentar. Oi? Eu vou tentar ligar a câmera e compartilhar os slides daí dessa vez. Então vamos ver se funciona. Senão a gente fica só com os slides ou só com a voz, enfim. Vocês sabem como que eu sou com a tecnologia. Vamos ver. Uhum, aqui. Acho que a câmera foi, né? Energias positivas. Muito obrigada, precisa. Tá, vamos tentar compartilhar agora a tela. Pra variar a tela eu não consigo compartilhar, né? Porque cadê a minha tela? Por quê? Por que que não aparece para compartilhar o PDF? Por quê, Roger? Por quê? Deixa eu ver se. Hum. Só um pouquinho, tá, pessoal? Não. Índice configurar. Já tá aberto. Tá aberto o PDF. Vou tentar abrir os slides e vamos ver se vai funcionar. PowerPoint. Vamos ver. Agora deu. Tá. Me avisa se. Ao vivo? Vocês estão vendo ela? Tá, vamos ver. Carregando. Na real, trancou todo o meu computador aqui, mas ok. Ah, saudades das aulas presenciais. Vocês estão vendo minha tela ou não? Carregando ainda? Ah, tá, tá vendo a tela. Tá, beleza. Então, dá pra começar, tudo certo? Tá vendo? É que eu acho que meu computador tá meio tenso, não tá recebendo as mensagens no tempo. Tá, vamos começar então. Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Possivelmente não vai ver o chat, mas daí só dá um grito que seja é, no microfone, e daí eu venho aqui, tá? Então, ai, quanto barulho. A gente vai falar sobre divisão celular, então, pessoal, que eu postei lá para vocês o vídeo sobre meiose e mitose. Então, divisão celular é meiose e mitose, né? Só que mais do que isso, a gente precisa conversar antes sobre núcleo, sobre o ciclo celular, que envolvem outras etapas antes da meiose e da mitose. Então, vamos, para a gente introduzir, né? Eu postei lá para vocês que tinha nos slides, além da meiose e da mitose, tinha também um pouco sobre núcleo, sobre esse ciclo celular. Então, por quê? Porque não adianta a gente chegar e falar só sobre meiose e mitose e não entender por que que a gente está falando isso, tá? E também, além disso, é, essa aula eu acho que ela fecha muito bem com tudo que a gente falou de genética, que são os cromossomos, a hereditariedade, enfim. E tudo aquilo tem relação com a divisão celular que a gente vai falar hoje, tá? Desculpa, eu tô um pouquinho atacada da rinite, então possivelmente eu pare a aula para espirrar, para tossir, enfim. Mas vamos lá. Só me dá um ok de que vocês estão acompanhando certinho. Vou até passar o slide para a gente confirmar. E que tá ouvindo direitinho, que tá tudo certo. E daí a gente já toca a aula. Gente. A Kelly falou ali que tá carregando ainda. Agora foi. Tá? Então, aproveitar que o Roger tá falando, quando der algum problema, só me avisa, tá? Não sei se vocês estão me vendo também, eu tô vendo só o slide. Cadê eu cuido das caras que eu faço? Tá, beleza. Só esperar que eu vi que a Andrea tá digitando ali, parou de digitar. Tá.
Beleza, gente, ó. Então, para a gente falar de divisão celular, a gente tem que entender o que seria um núcleo, né? A gente já falou de núcleo um pouquinho em citologia, na aula, uma das últimas aulas que a gente teve, né? E o núcleo, então, ele foi descoberto, como diz ali no slide, entre 1773 e 1858, quando esse cara, Robert Brown, foi lá e viu no microscópio, né, uma célula, e viu que no meio da célula tinha um pontinho. Esse pontinho, no caso, que seria como se fosse uma semente, fazendo uma analogia aos frutos, né? Então, foi esse cara, Robert Brown, que descobriu essa semente, que seria hoje conhecido como o núcleo. Então, o núcleo que tem toda a informação para realizar todas as funções celulares de todas as células que compõem o nosso corpo humano, tá? Então, naquela época ele só viu um pontinho e fez uma analogia e deixa eu só tirar aqui o som. Ele só viu um pontinho numa célula, fez uma analogia, enfim. E hoje a gente já tem muito mais noção da complexidade que é esse pontinho, essa semente, né? E essa complexidade, então, que envolve todas toda é nesse núcleo que está toda a informação, né? Tem todo o material genético que está ali dentro, como a gente já conversou, acho que eu falei várias vezes já isso, que dentro do núcleo tem as informações mais importantes, enfim, tanto que o DNA ele nem sai de dentro do núcleo, né? Sai uma cópia. Então hoje a gente tem noção que o que está contido dentro daquela semente, né? É completamente importante para todas as funções que a gente realiza, tá? Então, como é que funciona o ciclo celular, a divisão celular? Ele é dividido, esse núcleo, a divisão celular e o ciclo celular, ele é todo em volta do núcleo, tá? Envolve basicamente o núcleo. Claro que a célula inteira vai se dividir, mas o foco da divisão celular envolve o núcleo. Por quê? Porque é no núcleo que está o material genético. Então, a divisão celular é basicamente a divisão desse material genético, tá? E isso ocorre em duas fases, que é a intérfase e a divisão celular propriamente dita. E são duas fases muito importantes. Por quê? Porque uma fase é como se a célula estivesse se preparando para o material genético dela ser dividido, tá? Então, na intérfase, como diz ali os tópicos, né? A gente consegue visualizar um núcleo quando essa célula é colocada no microscópio e o material genético está totalmente descondensado. O que significa isso? Significa essa primeira imagem que está um monte de risquinho. Então, é quando a gente abre uma imagem do Google e tem um núcleo cheio de cordinhas soltas dentro desse nucleoplasma, que é o plasma que está dentro do núcleo, né? Então, é um monte de corda bagunçada e solta ali dentro do núcleo. É o material genético descondensado. Então, não existe a formação de cromossomos quando o núcleo celular está em intérfase, tá? E nesse momento existe uma parte do material genético, uma parte do DNA que vai estar em atividade, tá? Então é quando o DNA está sofrendo transcrição, tradução, tá virando RNA, enfim, e tá em atividade, que o papel do DNA é dar a informação para sintetizar alguma coisa, e, né, como a gente já conversou em outras aulas. Então, a partir do momento que ele está em atividade, significa que ele está sendo transcrito, traduzido, enfim, está criando alguma coisa que a nossa célula precisa. E a cromatina, tá? Tem a presença da cromatina, que depois a gente vai falar sobre a cromatina, que é simplesmente como é chamado essa parede, esse envoltório nuclear, tá? E durante a divisão celular, então, existem algumas alterações que esse núcleo sofre. Por exemplo, o material genético, ele vai estar visível na microscopia em alta resolução, então na forma de cromossomos, tá? Então aquelas cordinhas que é o material genético descondensado já não vai mais existir. Essa cordinha vai se condensar, é como se fosse um novelo de lã que tivesse todo bagunçado, solto dentro de uma caixa, e a partir do momento que a divisão celular vai acontecer, esse novelo de lã se enovela, vamos falar assim, de novo e fica totalmente condensado, totalmente juntinho, todo bonitinho na forma dos cromossomos. Então, isso a gente consegue ver muito claro no momento da divisão celular, principalmente porque o núcleo, como eu acabei de citar, o núcleo é a parte, é o foco da divisão celular, tá? E porque é no núcleo que está o material genético, enfim, a gente tem que ter sempre essa visão.
Então, no momento da divisão celular também, uma coisa muito importante, que a gente vai repetir isso durante toda a aula de meiose e mitose, é que existe a dissolução do envoltório nuclear. Então, a partir do momento que uma célula começa a se dividir, o envoltório nuclear desaparece. Por que o envoltório nuclear vai desaparecer? Porque não faz muito sentido tu cortar uma bola dentro de outra bola, então uma célula tem sua membrana, e você dividir a membrana externa e a membrana nuclear em duas. Então o núcleo simplesmente desaparece, o material genético dele, que agora está condensado em cromossomos, eles vão ficar soltos nesse citosol, nesse citoplasma, e essa membrana externa da célula, né, essa membrana celular, a membrana plasmática, ela vai simplesmente se dividir e vai, enfim, a partir das etapas desse processo, né? E vai dividir esse material genético que está solto no citosol, e, enfim, todas as organelas e, e proteínas, enfim, que estão nesse citosol, e vai se dividir em duas, ou depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Então, não existe material genético, não. Não existe envoltório nuclear no momento da divisão celular. Mas na intérfase existe envoltório nuclear, que é chamado de cromatina, tá? Então, essas são as diferenças sobre as duas fases, as duas etapas que o núcleo celular passa no decorrer da vida dessa célula, tá? Porque acho que todo mundo tem noção de que uma célula não vive, sei lá, a gente nasceu e essa célula vai ser a mesma durante todo o decorrer da nossa vida, né? Isso fica se renovando, enfim, a gente vai conversar também sobre isso. E esses processos vão acontecendo do início da vida ao fim da vida dessa célula, tá? Aqui embaixo tem só uma informação de que, acho que a gente já falou também disso em genética bastante, que uma célula somática, que é uma célula, todas as células do nosso corpo, epitelial, de neurônios, de célula cardíaca, tudo, são células somáticas, tá? Essas células somáticas, então, elas possuem 46 cromossomos, enquanto uma célula sexual, que é uma célula germinativa, que é uma célula de um Amanda, espermatozoide. Oi. a nossa transmissão tá pausada do slide. Ah, meu Deus, por quê? Tá, eu não sei o que eu faço. Por que isso? Não tá A ainda? Não tá minha, a da aparecendo? Luana e da Marina. Tá, e não tá aparecendo ainda? Não, né? Senão. Vou cri-cri. Tá, peraí, eu vou tentar transmitir de novo. Vou tentar, calma aí. Eu acho que não vai rolar, mas vamos tentar. Gente, eu odeio a tecnologia, vocês não fazem ideia. Por acaso deu certo? Agora foi? Só todo mundo dá um okzinho ali no chat, que daí eu já continuo. Se não, pode botar em tela cheia. Então, mas eu nem coloquei em tela cheia, que engraçado. Mas qualquer coisa eu tiro os slides, daí eu fico olhando só pra falar pra vocês e aviso para tento colocar quando tiver alguma imagem mais bacana que eu acho que é interessante a gente ter uma ideia mais visual. Agora tá branco. Tá, eu desisto. Eu desisto. Não tem como. Tecnologia e eu não nascemos pra ser amigas. Volta que você fez. Mas eu fiz a mesma coisa. Não fiz nada de diferente, eu só abri. Não sei o que tá acontecendo. Ai, Deus. Só vou tentar fechar isso aqui. Não, mas eu não abri em tela cheia, eu deixei normal. Vamos tentar uma última vez, então. Vamos tentar. Não, isso eu tinha feito mesmo. Minimizei pra dar uma olhadinha no chat. Vamos tentar. Coisa, compartilha a tela toda. Tá. Vamos só. Não só uma janela, tá. Daí, tipo, ao vivo, né? Minha tela do computador, tu diz, né? Tá, tá. Vou só abrir de novo aqui que eu fechei. E vou tentar compartilhar, então, tudo.
A gente desculpa essa porcaria de tecnologia. Não, mentira. Tô brincando. Tá, peraí. Vou tentar compartilhar, então, o que eu tô vendo. E vocês me acompanham. Como é que eu faço isso aqui agora? Aqui. Agora vocês estão olhando? Sim. Tá. Só me confirma, então, se todo mundo vai falar que tá vendo. Daí eu nem vou fechar aqui. Ok. Roger, se puder só me dizer se eles estão vendo. Tá. Só me confirma também se trocou o slide. Tá. Depois daqui, daí eu dou uma cancelada se der problema. Todo mundo tá ok? Posso continuar? Tá. Se der algum problema, só me pare, que nem vocês me pararam antes, tá? Vou tocar a aula, tá? Então, antes, como eu falei, o núcleo, ele tá, durante sua vida, ele fica na maior parte em intérfase, e numa pequena parte, que é só no momento da divisão celular, ele fica um núcleo de divisão celular. Mas focando agora num núcleo interfásico, que é um núcleo que não está em divisão celular, até porque aqui na imagem, como a gente pode ver, tem uma membrana, né? Que seria a carioteca. E se tem essa membrana, se tem esse envoltório, é porque ele não está em divisão celular. Porque, como a gente falou, o núcleo em divisão celular, ele perde o envoltório nuclear, né? Então, aqui a gente tá mostrando todo o nome de todas as estruturas que compõem um núcleo interfásico, tá? Que é um núcleo que a gente vê em todas as células quando a gente estuda citologia, enfim. Então, ele tem a carioteca, que é a membrana, que é o envoltório nuclear, que vai separar, então, o material genético, o núcleo, das organelas e do material do citoplasma. Então, essa é a carioteca. Na carioteca, existem alguns poros, e esses poros, eles estão presentes porque o núcleo ele não é um compartimento 100% isolado, tá? Até porque existem coisas do núcleo que precisam sair para o citoplasma, por exemplo, como a gente já estudou lá em formação genética. Então, existem esses poros que vão estar presentes na carioteca. Existe a presença de ribossomos, até porque no núcleo tem informação genética, síntese proteica, enfim. E então esses ribossomos vão estar acoplados na carioteca, é importante, tá? Assim como também vão existir ribossomos dentro do núcleo e tem o retículo endoplasmático rugoso, que está sempre nas proximidades do núcleo. Se a gente falou isso na última aula, tá? Então existem ribossomos tanto no retículo quanto na carioteca, tanto no envoltório nuclear, então. Existe essa mancha aqui, que é o nucleolo. Esse nucleolo, ele possui, é como se fosse um pedaço do núcleo que existe um RNA e proteínas que ficam ali sempre próximos uns dos outros, tá? Então, não é simplesmente a cromatina que está dentro do núcleo, é RNA e algumas proteínas. Aí a cromatina, que é o material genético, né, são os cromossomos descondensados, porque o cromossomo é material genético condensado. A cromatina é material genético descondensado, então é como se fosse... depois tem uma imagem bem legal, não sei se é o próximo slide ou mais pra frente, mas tem uma imagem bem bacana, que é a cromatina, que é essa lã toda esticada e bagunçada dentro do núcleo, e depois, quando ela se condensa, né, são chamadas de cromossomos. E o núcleo, enfim, é toda essa estrutura, a carioteca com os poros e tudo que tem dentro dela. E o nucleoplasma, acho que é uma analogia do nome, né, com o citoplasma. Então é simplesmente o material que vai estar solto aqui dentro dessa carioteca, tá? Então, ignorando a cromatina, é todo o resto que tem dentro do núcleo, tá?
E daí essa é a imagem com as estruturas, é bom a gente ter noção, tá? Porque depois a gente vai falar que a cromatina se novela e vira um cromossomo, o envoltório nuclear então desaparece, então a carioteca e seus poros não vão mais fazer parte, o nucleolo também não vai ficar completamente disperso, enfim. Aí, então, aqui são só algumas informações sobre como da composição do envoltório nuclear, da diferença de cromatina, da eucromatina, que é a região mais central dessa cromatina. Então, como a gente pode ver aqui na imagem anterior, tem todos esses risquinhos aqui dispersos dentro desse envoltório nuclear, né? Então, a região mais central, ela é chamada de eucromatina, e é a região que vai estar em atividade. E a região que mais da periferia, ela é chamada de heterocromatina, tá? E não faz tanta diferença a gente ter noção desses dois tipos vamos chamar assim, de cromatina, mas para conhecimento, né? Então a cromatina tem essas duas diferenças, tá? Região central e região periférica. Região central está sempre em atividade. O DNA da região central está sempre sofrendo transcrição, tradução, enfim. E não era essa imagem, mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês que tem a cromatina aqui solta dentro do núcleo, né? Essas linhas, como se fosse uma lã toda esticadinha. E essa linha, ela tem proteínas, que essa linha, no caso, seria esse DNA, né? Essa fita de DNA, essa cromatina, ela tem umas proteínas que ficam ligadas a elas, que são as histonas. E essas histonas, a partir do momento que está em atividade, então a partir do momento que o núcleo entra em divisão celular, essas histonas fazem com que essa cromatina fique condensada. E a partir disso, mentira, gente, tá aqui. As histonas, elas estão na cromatina, apaga tudo que eu falei. As histonas, elas estão ligadas nessa linha, nessa lã, e é quem mantém a cromatina descondensada, tá? A cromatina sem formar esse novelinho de lã, como eu fiz a analogia antes. Então, as histonas e a cromatina. A partir do momento que elas se soltam dessa cromatina, começa a formação dos cromossomos, tá? Eu achei que tinha aqui na imagem, não prestei atenção, mas depois, a partir disso, depois, quando a cromatina começa a se condensar, aí forma os cromossomos, que vai estar aqui na outra imagem. Aqui, tá? Então, DNA, fita de DNA com histonas, cromossomo. Cromossomo é sempre a parte condensada, tá? Aqui não tem tanto problema, mas só para conhecimento, para vocês terem noção. Eu acho que a gente já falou disso também. Todas as células, elas têm o mesmo material genético. Então, não importa se é uma célula do sistema nervoso central, se é uma célula muscular, se é uma célula cardíaca, o material genético, todo esse novelado aqui, vai ser exatamente igual em todos os tipos celulares, tá? E exceto nos gametas, porque eles têm, como a gente falou, uma célula sexual tem metade dos cromossomos, então não vai ser exatamente igual. Por exemplo, e as hemácias que não têm núcleo, tá? Mas de resto, todos os tipos celulares vão ter exatamente o mesmo material genético. Aí, onde é que surge a diferença? Por que, por exemplo, uma célula muscular não tem a mesma estrutura de uma célula cardíaca? Por que uma célula cardíaca não é exatamente igual a uma célula de um neurônio, tá? Então, isso é porque por conta da diferença de partes desse material genético que vai estar ativo. Então, de repente, num neurônio, por exemplo, os primeiros 10% que são ativos. Numa célula muscular, são os últimos 10% que estão ativos. Então, essa diferença de atividade do material genético é o que vai trazer as especificidades de cada tipo celular, tá? Então, apesar de todo o material genético ser exatamente igual, existe uma diferença de ativação entre eles, tá? Nos tipos celulares. Aí aqui só um slide falando de cromossomos, a gente já falou bastante de cromossomo, então é o DNA compactado, é o DNA condensado, é a cromatina condensada, e os cromossomos eles vão estar formados, como a gente falou, só no começo, só quando iniciar a divisão celular, tá? E é importante esse termo aqui, cromátides irmãs, porque a gente vai falar bastante dele quando a gente falar da divisão, da propriamente dita, né? Da meiose e da mitose. E aqui, falando dos centrômeros, eu trouxe essa parte porque teve questão, acho que já da UFSC, acho que foi da UFSC que trouxe
essa questão da localização do centrômero. Centrômero é simplesmente uma proteína que vai ligar as duas cromátides irmãs. Então, tem a cromatina descondensada no núcleo, o núcleo começou em atividade para divisão celular, a cromatina começou a se condensar e formou os cromossomos. Cada braço dos cromossomos é chamado de cromátide, são cromátides, e as cromátides homólogas, como está aqui, um cromossomo inteiro, as cromátides irmãs, um lado uma cromátide, do outro lado outra cromátide, tá? Cromátides irmãs. Elas vão estar unidas por um centrômero, que é simplesmente uma proteína. E esse centrômero ele pode estar em diferentes localizações nesse cromossomo, tá? Então, ele pode estar no meio, pode estar um pouco acima do meio, pode estar quase lá na extremidade, ou ele pode estar totalmente na extremidade, tá? E cada localização desse centrômero tem um nome diferente. Então, aqui tem a imagem para vocês, depois vocês deem uma olhadinha com calma, tá? É basicamente decorar, tá? Cada posição do centrômero, uma nomenclatura, tá? E por que é importante a gente ter noção da posição desse centrômero? Porque eu não sei se vocês já viram isso, mas o processo de envelhecimento ele tem uma relação com a diminuição, com a diminuição da parte de baixo desse centrômero, tá? Que é chamado de telômero. Então, o cromossomo ele tem essa estrutura de duas cromátides irmãs conectadas por um centrômero. Esse centrômero vai estar em diferentes localizações. E dependendo do cromossomo e da localização, enfim, conforme a parte inferior do cromossomo vai diminuindo, a gente vai envelhecendo. Então, de repente, o meu centrômero ele está exatamente no meio, tá? Mas no meio não, desculpa, aqui nessa região um pouco acima do centro, né? E o cromossomo de uma pessoa mais velha vai estar mais... Aqui, eu vou mostrar por aqui que tá mais bonitinho. O meu centrômero vai estar exatamente no meio, tá? Aí uma pessoa que tem mais idade do que eu, uma pessoa mais idosa, esse centrômero vai estar mais próximo da extremidade inferior. Porque o telômero dela, que é a parte de baixo do cromossomo, das cromátides irmãs, esse telômero vai começar a encurtar, ele vai começar a ser reduzido. Então, conforme o centrômero está mais próximo da extremidade inferior, mais idade, mais envelhecida é essa pessoa, tá? O processo de envelhecimento aconteceu mais para essa pessoa, tá? Então, eu já vi uns estudos, eu não cheguei a ler e pesquisar sobre, mas tem estudos que comentam sobre isso, porque sobre a questão da vida eterna, enfim, que é uma questão muito complexa, porque, claro, fora da realidade, mas porque a gente não existem técnicas ainda, óbvio, que consigam impedir e consigam parar a redução desse telômero, então, a redução dessas cromátides na região inferior. Então, a partir do momento que a humanidade conseguir descobrir uma forma de bloquear essa redução dos telômeros, essa redução das partes de baixo do cromossomo, a partir do momento que a humanidade conseguir parar a proximidade do centrômero da região, da extremidade inferior do cromossomo, a partir do momento que ela conseguir fazer isso, a gente vai conseguir descobrir como viver para sempre, como ser imortais, tá? Então, eu acho uma questão bacana que trazem sobre os cromossomos, tá? Enfim, aqui do lado tem os 23 pares de cromossomos, né? Então, e aqui os últimos é simplesmente para mostrar que são os cromossomos sexuais. Então, a gente tem 46 cromossomos, 23 pares, e os dois últimos cromossomos, o último par, é um parzinho de cromossomos sexuais, como a gente já falou bastante disso em genética, e eles que vão decidir o sexo, enfim. Então, a gente vai falar agora do foco da aula, que é a divisão celular. A divisão celular, então, ela não é simplesmente mitose e meiose, porque existe uma preparação para a divisão celular, tá? Que é chamada de intérfase, né? Que existe a parte da intérfase onde o núcleo está se preparando, ele está simplesmente numa célula normal, fazendo suas atividades normais, mas chega um momento da intérfase onde esse núcleo começa a se preparar para sofrer ou mitose ou meiose, tá?
E essa intérfase, ela também é dividida em fases, assim como a meiose e mitose, que é a fase G1, S e G2, tá? Então, a divisão celular, ela é interessante, porque ela muitas vezes, ela caracteriza o início da vida celular, mas também o fim, porque muitas vezes uma célula que vai se dividir, ela acaba, aquela célula que iniciou a divisão celular, ela já não vai mais existir, porque ela vai dar origem a outras duas, então, outras duas ou outras quatro, enfim, depois a gente vai falar disso. Então, a divisão celular, ela é o nascimento, mas também é a morte de uma célula, tá? Então, é uma frase interessante, porque a gente pensa que divisão celular, às vezes, é só o início, mas não, é o fim também. Tanto que, por isso, o nome ciclo celular, depois a gente vai falar sobre. E, enfim, as quantidades de DNA, elas vão ser diferentes, tá? Em cada fase, tanto da G1, S e G2, quanto das meiose e mitose. Então, se vocês verem uma questão onde traz a letra C, falando das fitas de DNA, tá? Tá falando das fitas de DNA, enfim. E esse slide aqui, eu acho que é por ele que eu queria mostrar os slides. E aqui mostra por que é chamado de ciclo celular, tá? Porque a célula, como eu falei, é o nascimento e a morte. Então, aquela célula que vai dar origem às outras duas, ela morre, mas ao mesmo tempo ela nasce de novo, tá? Então, aqui inicia aqui mais ou menos na mitose, tá? Então, existe um processo que a gente vai falar depois, que é a mitose. E a mitose vai dar origem a duas células, tá? Na verdade, é 4. Então, ela vai dar origem a novas células. Essa nova célula que nasceu de uma mitose, então a gente usa a mitose como ponto de partida, mas além de ser um ponto de partida, ela também é o processo final de toda essa divisão celular, tá? Então, ocorreu a mitose, e a partir do momento que essa célula sofreu uma mitose e deu origem a uma nova célula, a célula começa em crescimento. Esse crescimento é chamado de G1. E o G1, como a gente falou, é uma fase da intérfase, é quando o núcleo da célula não está propriamente dito na divisão celular, tá? Então, existe um envoltório nuclear, os cromossomos estão descondensados, enfim. Essa célula está crescendo. Essa célula que nasceu de uma mitose, ela está em crescimento, tá? E esse crescimento, então, significa que ela está funcionando e tendo suas funções específicas completamente normais, tá? Então, a célula está em crescimento, está em atividade, tem atividade mitocondrial, porque gera energia, está em síntese proteica, porque ela precisa sintetizar suas proteínas, enfim, tudo que ela necessita para ter um funcionamento normal. Após esse crescimento e essa atividade normal, quando ela vai querer começar a entrar em divisão celular, a gente entra na fase S, que ocorre, então, a replicação desse DNA e a duplicação dos cromossomos, aí, porque esses cromossomos essa célula vai se dividir. Então, dependendo do tipo de divisão, esses cromossomos vão ter que estar duplicados, tá? Depois a gente vai falar disso quando entrar em meiose e mitose. Então, a célula replica o DNA, duplica os cromossomos e algumas organelas, como, por exemplo, centríolos, que a gente vai falar que ele também é importante, os centríolos vão ser duplicados também, tá? E outras organelas, porque as organelas todas as organelas têm que estar presentes nas duas células, tá? Que vão duas ou quatro, que vão ser originadas. Então, claro que não existe só uma mitocôndria, só um cloroplasto não, nós também. Não existe só uma mitocôndria, só um retículo rugoso, enfim, por célula, mas tem que ter, quanto mais organelas dispersas, melhor para que a divisão celular ocorra corretamente, tá? Então, depois que essas células replica seu DNA, duplica os cromossomos, enfim, essa célula vai para a próxima etapa da intérfase, que é continuar um crescimento celular e estabilizar essa célula para a divisão que vai acontecer posteriormente, tá? Então, a célula sofre uma divisão, a célula cresce, tem a sua atividade normal, a célula começa a preparar o material genético para a divisão celular, e depois disso a célula começa a manter essas preparações estabilizadas para que ocorra, então, a mitose, que é o final desse ciclo celular, que é a divisão. Só que, como eu falei também, além de ser o final desse ciclo celular, que é a divisão dessa célula-mãe, também é o final, porque agora fechou o ciclo celular. Agora começa uma nova, vai acontecer a mitose, vai começar uma nova fase G1, vai começar uma nova fase S e assim por diante, tá?
E essas fases, então, cada uma tem um tempo específico, que, por exemplo, a mitose, ela vai acontecer rápido. Claro que ela é rápido comparada às outras, tá? Mas não, enfim. Ela, dentro dessas fases todas, a mitose é um processo muito rápido, muito sutil. É o mais importante, digamos assim, né? Porque é o momento que vai dar origem às células filhas. Mas ela é o processo mais rápido. Mas enquanto a célula está crescendo e se preparando para a divisão, que é um processo que leva muito mais tempo do que simplesmente a divisão, vai ocupar, como a gente pode ver aqui nesse gráfico de pizza, que a fase G1, que é o crescimento, e a fase S, que é o preparo do material genético, essas duas fases vão ocupar quase todo o tempo de vida da célula. Por quê? Porque se ela está crescendo e tendo as suas funções normais, então é a vida normal em uma célula. Se isso está acontecendo, significa que ela está vivendo. E o processo de vida é sempre mais longo do que o processo de, por exemplo, de morte e vida, digamos assim, morte e vida. E quando ela tá pronta, quando ela está simplesmente estabilizando tudo que ela preparou para a divisão, também é um processo, um período curto, mas ainda assim é um período que requer mais tempo do que o momento da divisão celular, tá? Então, aqui é só para a gente ter noção de tempo, do tempo de cada fase nesse ciclo. Que, se a gente parar para pensar, é um pouco óbvio, já que G1 é crescimento e S é preparo de material, enfim. É um pouquinho óbvio, já que é a vida da célula, né? Enfim. Então, vamos começar falando de mitose, que é um processo mais simples, mais fácil, menos complexo do que a meiose, já que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. E a mitose também é uma parte, né, da meiose. Então, a mitose, a gente sempre pensa em mitose quando a gente pensa em reparo celular, tá? Então, se eu cortar o meu dedo agora aqui para vocês, eu vou ter sofrido uma lesão e vai ficar vai ficar com um déficit de célula na parte do corte, tá? Então, eu tinha um tecido epitelial completamente plano e contínuo, e eu cortei esse tecido epitelial. Então, eu parti esse tecido epitelial em dois. Ficou um pedaço faltando, é como se tivesse duas montanhas e eu não tenho uma ponte para juntar essas duas montanhas, tá? Para atravessar ela. A partir do momento que depois do corte, enfim, as células que estão nas bordas, nas extremidades, vão começar a fazer o processo de mitose, que é dividir. Elas vão sofrer divisão para que esse corte no meu dedo, para que esse meu tecido epitelial se junte. Então, é como se nessas duas montanhas tem duas pessoas, uma pessoa de cada lado, e essas pessoas estão botando, sei lá, trilho por trilho, numa ponte para juntar essas duas montanhas, tá? Então, é basicamente isso. Eu vou juntar duas extremidades. Para juntar essas duas extremidades, pensando no meu corte, as minhas células elas vão ter que ficar se dividindo, porque a partir do momento que elas se dividem, uma célula que está numa extremidade vai colocar uma próxima célula. Ela era uma, ela vai virar duas. Então, essa próxima célula vai se dividir de novo, vai colocar mais uma. E assim vai indo para juntar essas extremidades no meu tecido epitelial, tá? Então, é para realizar o reparo dessa minha lesão. E mais do que isso, é para repor células mortas. Então, a gente está no nosso dia a dia, a gente tem milhares de células morrendo, por exemplo, na nossa tecido epitelial. Eu acho que é um melhor exemplo quando a gente fala de mitose. E essas células que estão morrendo, elas têm que serem repostas, porque se elas não forem repostas, não faz nem sentido, a gente vai começar a desaparecer. Então, a mitose é o processo que as células que estão morrendo vão sendo repostas, tá? Porque tem uma célula que morreu, mas tem mais outras 1000 células que estão sofrendo divisão celular, que estão sofrendo mitose, que é um processo muito rápido e contínuo, tá? E também tem o processo de crescimento corporal. Então, a gente era um bebê de, sei lá, 45 centímetros, e hoje a gente eu sou uma adulta de 1,5 m. Então, essa diferença de centímetros que eu sofri de quando eu nasci até meu momento atual eu estiquei mais do que, esse meu crescimento foi a partir de mitoses que minhas células foram sofrendo e foram se expandindo na questão de tamanho, tá? Então, isso serve para tecido epitelial, tecido ósseo, enfim, elas vão se dividindo. E, enfim, então é um processo que serve para
aumentar o número de células, porque é um processo que, para reparos, enfim. E todas essas células que uma célula-mãe vai dar origem, elas vão ser exatamente iguais. Então, você tem uma célula com 2 cromossomos e, enfim, a célula que ela vai dar origem vai ter também 2 cromossomos, tá? Então, ela vai ser exatamente igual. Não tem como uma célula epitelial minha, se dividir e dar origem a uma célula epitelial uma célula cardíaca, tá? Não, não tem sentido. Por quê? Porque são células diferentes. E como tá ali em vermelho, diz que a mitose dá origem a células exatamente iguais. Então, uma célula mãe vai dar origem a 2 células filhas exatamente idênticas a ela, tá? E aqui tem um gráfico da quantidade de DNA, então fitas de DNAs, a cada fase da intérfase e durante a mitose, tá? Que a mitose, ela é dividida nessas 4 fases que a gente vai falar depois. Então, o período de tempo durante a divisão celular, né, durante a intérfase e a divisão celular, a quantidade de fitas de DNA que essa célula vai possuir. Isso é importante, pessoal, porque depois a gente vai falar da meiose e isso faz muita diferença, tá? Mas, enfim. Eu acho que eu vou falar de mitose semana que vem, porque faltam 8 minutos. E a gente fala semana que vem, então, sobre as fases, tá? A metáfase, a prófase, a metáfase, a anáfase, telófase, suas particularidades. Depois a gente fala de meiose, as particularidades de cada etapa dela também. E faz um comparativo das duas, tá? Então, eu vou fechar aqui, vamos ver se vai fechar direitinho. Ai, ai, ai. Parar de transmitir. Tá, o que o Roger mandou aquela carinha ali de susto. Gente, então a gente fala de... Oi? Sim, é bem interessante, tá? É bem bacaninha. Eu vi isso faz muito tempo, não sei como é que tá hoje, né? Se a galera já tá descobrindo aí uma forma de viver para sempre. Mas quando eu vi ainda era só uma ideia muito longa, muito distante, onde descobriram que o telômero tem relação com o envelhecimento, enfim. Mas é bem bacana. Se de repente pra semana que vem eu dou uma procurada só pra gente conversar uma coisinha diferente. E então é isso, gente. Por hoje a gente vai falar só dessa introdução. Não morrer, porque seria não morrer, porque assim, se você não envelhece, você não vai morrer, você vai ficar jovem. Mas é que, como é que eu posso explicar? Eu não vou falar, provavelmente não vou falar tudo certinho, porque eu não sei exatamente, não li tudo, né, do estudo, enfim. Eu só vi, professores já comentaram na faculdade. Mas o telômero, ele é um marcador de envelhecimento. Então, conforme as suas células vão morrendo, elas vão perdendo um pedacinho do telômero, tá? E deixa eu ver como é que eu posso explicar. E o material genético é o mesmo para todas as células, que nem eu falei, eu citei na aula de hoje, né? O material genético, os cromossomos, eles são exatamente iguais para todas as células. A fita de DNA inteira é exatamente igual para todas as células. Então, se os telômeros dessas células, esse material genético está encurtando, não importa se é uma célula do meu dedo ou uma célula lá da ponta do meu coração, elas vão ter o mesmo material genético. Então, o mesmo telômero vai estar encurtando. Então, todas as células vão estar envelhecendo juntas, tá? Então, se todas as células estão envelhecendo, enfim, daí tem outras doenças que vão cometendo a gente, mas enfim, se as células estão envelhecendo, elas estão chegando mais perto de morrer, porque quanto menor o telômero, enfim, mais você envelhece e mais propenso a perder partes do seu material genético que você está, consequentemente, você está mais perto de morrer. E se você não estiver envelhecendo, se você não estiver perdendo esse telômero, seu material genético está ficando intacto, você não vai desenvolver nenhum tipo de problema, você não vai envelhecer de nenhuma forma, nada que o envelhecimento carrega você vai ter. Então, isso seria como ser imortal, porque você vai ter um material genético super perfeito, sem ter sofrido, enfim, nenhuma mutação, nenhuma perda, enfim. E tem relação com a vida eterna, assim, tá? Não é só, sei lá, não ter rugas na pele. Até porque as rugas são relacionadas com o envelhecimento, mas enfim, isso é assunto pra gente falar mais além, quando falar de tecidos e tal. Mas seria não morrer e não morrer de velhice, não morrer com nenhum problema, porque suas células não vão envelhecer.
se as suas células não envelhecem, você não desenvolve problemas, enfim, N problemas que o envelhecimento traz pra gente, tá? Eu tô tendo geriatria agora, eu posso falar. O envelhecimento traz vários problemas, então conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai desenvolvendo vários problemas. E esses problemas, muitas vezes, vão nos levando cada vez mais pra morte, de uma forma bem cabreira, assim. Mas isso não é muito importante, tá? É mais para conhecimento geral, assim, para curiosidade. E ter noção que o telômero tem um papel importante no processo de envelhecimento, tá? E se um dia descobrirem como parar isso, a gente vai viver para sempre. Mas não a gente de verdade, né? Não nós, porque a gente não é importante, ninguém vai querer que a gente viva para sempre. Então, os boletos, na verdade, eles não fazem parte do envelhecimento, né? É parte mais da vida jovem que tem mania de gastar muito, né? E não tem relação com o envelhecimento, não, Roger. Se tu envelhecer, tu vai ter mais ou menos boletos, depende de ti. Os meus estão sempre aí, né? Quanto mais velho eu fico, mais boleto eu tenho, mas tudo bem. Tá. 3 minutinhos, vamos fechar a aula de hoje. E semana que vem a gente começa. Semana que vem não, né? Depois. A gente fala de mitose e meiose. Eu sei que é um assunto que normalmente parece difícil, pelo menos na minha época de vestibular eu achava. Mas vocês vão ver que é bem barbadinho, porque é tudo muito parecido, enfim. E é isso, tá? Depois a gente, semana que vem, na outra, a gente conversa sobre o foco que era a aula de hoje. Desculpa que eu demorei bastante, tive bastante problema. Mas fiquei até nervosa de tanto problema que deu dessa porcaria de slide. Mas é isso aí. Espero que tenha sido bacana, que tenha sido bom. Não só a parte de envelhecimento. E até a próxima aula, povo. Boa noite. Desconecta.